As 6 lições é pra qualquer um, cara. É pra qualquer um, velho. Rapaz, se você não ouviu ou leu as 6 lições, você não deve emitir opinião pública de porra nenhuma. Você não sabe nada de política pública, você não sabe o que é comunismo, intervencionismo, não sabe o que é inflação, você não sabe o que é dinheiro, você não sabe porra nenhuma. Você realmente acha que é livre? Que decide o rumo da sua vida? Então me diga, por que você precisa trabalhar o mês inteiro para comprar o que, há 10 anos, custava metade do preço? Enquanto você culpa o mercado, o governo imprime dinheiro como se fosse papel higiênico. E sabe o que isso significa? Que sua liberdade está sendo roubada todos os dias e você nem percebe. Hoje, eu vou te mostrar o que ninguém quer que você entenda: os verdadeiros responsáveis pela crise econômica e como as lições de Ludwig von Mises podem te libertar desse ciclo de miséria disfarçada de progresso. Após anos de hiperinflação que destruíam o poder de compra dos brasileiros, o Plano Real foi implementado em 1994 como uma resposta inovadora e necessária. Ele trouxe estabilidade monetária ao país ao atrelar a nova moeda, o real, a um regime de controle fiscal, câmbio fixo e metas inflacionárias. No início, funcionou. A inflação despencou, o brasileiro voltou a ter previsibilidade econômica e o país viveu um curto período de otimismo. Mas, com o passar dos anos, algo mudou. A disciplina que deu origem ao plano foi sendo abandonada. A âncora cambial caiu, os gastos públicos cresceram e o governo passou a recorrer cada vez mais à emissão de moeda e à expansão do crédito como forma de financiar déficits e estimular artificialmente a economia. Esse modelo monetário expansionista, que imprime moeda sem o devido lastro produtivo, começou a corroer lentamente o valor do real. A inflação, embora maquiada por métricas oficiais, passou a ser sentida na prática, no supermercado, no aluguel, no combustível. Em vez de atacar as causas da crise, sucessivos governos optaram por soluções de curto prazo, aprofundando o problema. Hoje, o Brasil vive uma crise silenciosa. A moeda perde valor, o endividamento cresce e o cidadão comum trabalha cada vez mais para conseguir cada vez menos. É o imposto invisível da inflação. E o pior: poucos entendem de onde realmente vem esse sofrimento, e menos ainda sabem como escapar dele. É nesse ponto que as ideias de Ludwig von Mises entram como um farol em meio à escuridão econômica. Mas antes de apresentar as soluções, precisamos entender como chegamos até aqui. E agora você sabe. Tudo começou com uma boa ideia, corrompida pela irresponsabilidade estatal e pela ilusão de que se pode criar riqueza imprimindo papel. No primeiro capítulo de As 6 Lições, Ludwig von Mises apresenta uma defesa do sistema capitalista. Ele define o capitalismo como a ordem social da cooperação baseada na propriedade privada dos meios de produção. Segundo Mises, esse sistema não é fruto de um plano político deliberado, mas o resultado espontâneo do processo histórico, no qual os indivíduos passaram a cooperar livremente por meio das trocas voluntárias no mercado. Mises destaca que, no capitalismo, os consumidores são soberanos. É o comportamento de compra das massas que determina o que será produzido, em que quantidade e com que qualidade. Os empresários nesse sistema só obtêm lucros se atenderem às demandas do público de maneira mais eficiente que seus concorrentes. Caso contrário, sofrem prejuízos e podem ser excluídos do mercado. Ele também enfatiza que a acumulação de capital por meio da poupança e do investimento produtivo é o motor do progresso econômico. Graças a isso, é possível aumentar a produtividade do trabalho e, consequentemente, melhorar o padrão de vida da população. Mises afirma que foi o capitalismo que tornou possível a elevação das condições de vida das massas trabalhadoras nos países ocidentais. Por fim, o autor argumenta que as críticas comuns ao capitalismo, como a ideia de que ele favorece os ricos ou gera desigualdade, ignoram o papel central da livre iniciativa, da concorrência e da satisfação das necessidades dos consumidores. Para Mises, os males geralmente atribuídos ao capitalismo são, na verdade, consequência de intervenções que distorcem o funcionamento natural do mercado livre. No segundo capítulo de As 6 Lições,
Ludwig von Mises, analisa o socialismo como um sistema econômico e social, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção. Ele descreve o socialismo como a abolição da propriedade privada e do mercado livre, substituídos por um aparato estatal centralizado que comanda toda a produção e distribuição de bens. Mises argumenta que, sob o socialismo, não há preços de mercado reais para os fatores de produção, já que o Estado é o único proprietário dos recursos. Sem preços formados pela oferta e demanda, segundo ele, torna-se impossível calcular racionalmente quais bens devem ser produzidos, em que quantidade e com quais métodos. Essa ausência de cálculo econômico inviabilizaria uma alocação eficiente dos recursos. O autor afirma que o socialismo, ao eliminar o sistema de lucros e prejuízos, retira os incentivos para a inovação e eficiência. Os administradores centrais não são guiados por sinais de mercado e, por isso, suas decisões são arbitrárias e desconectadas das necessidades reais da população. Mises também critica a ideia de que o socialismo pode garantir igualdade e justiça social, destacando que, na prática, o controle estatal absoluto leva à concentração de poder nas mãos de poucos burocratas, comprometendo a liberdade individual. Ele menciona exemplos históricos de regimes socialistas que recorreram à repressão para manter o controle sobre a sociedade. Em resumo, o capítulo 2 apresenta o socialismo como um sistema que, apesar de suas intenções declaradas de justiça e igualdade, falha na prática devido à ausência de mecanismos de mercado e à centralização das decisões econômicas. No segundo capítulo de As 6 Lições, Ludwig von Mises analisa o socialismo como um sistema econômico e social, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção. Ele descreve o socialismo como a abolição da propriedade privada e do mercado livre, substituídos por um aparato estatal centralizado que comanda toda a produção e distribuição de bens. Mises argumenta que, sob o socialismo, não há preços de mercado reais para os fatores de produção, já que o Estado é o único proprietário dos recursos. Sem preços formados pela oferta e demanda, segundo ele, torna-se impossível calcular racionalmente quais bens devem ser produzidos, em que quantidade e com quais métodos. Essa ausência de cálculo econômico inviabilizaria uma alocação eficiente dos recursos. O autor afirma que o socialismo, ao eliminar o sistema de lucros e prejuízos, retira os incentivos para a inovação e eficiência. Os administradores centrais não são guiados por sinais de mercado e, por isso, suas decisões são arbitrárias e desconectadas das necessidades reais da população. Mises também critica a ideia de que o socialismo pode garantir igualdade e justiça social, destacando que, na prática, o controle estatal absoluto leva à concentração de poder nas mãos de poucos burocratas, comprometendo a liberdade individual. Ele menciona exemplos históricos de regimes socialistas que recorreram à repressão para manter o controle sobre a sociedade. Em resumo, o capítulo 2 apresenta o socialismo como um sistema que, apesar de suas intenções declaradas de justiça e igualdade, falha na prática devido à ausência de mecanismos de mercado e à centralização das decisões econômicas. No terceiro capítulo de As 6 Lições, Ludwig von Mises trata do intervencionismo, que ele define como um sistema intermediário entre o capitalismo e o socialismo. O intervencionismo se caracteriza por manter a propriedade privada dos meios de produção, mas com uma ampla interferência do governo na economia, por meio de regulamentações, subsídios, controle de preços, tarifas alfandegárias, impostos elevados e outras medidas estatais. Mises afirma que os defensores do intervencionismo acreditam ser possível combinar os benefícios do mercado livre com a correção de suas supostas falhas por meio da ação governamental. No entanto,
Ele argumenta que tais intervenções frequentemente geram distorções nos preços, reduzem a eficiência produtiva e criam consequências indesejadas que levam a novas intervenções, num ciclo contínuo de controle estatal crescente. Um exemplo apresentado por Mises é o controle de preços. Quando o governo estabelece um preço máximo abaixo do valor de mercado, isso pode provocar escassez, já que os produtores não têm incentivo para continuar produzindo. Como resposta, o governo pode ser levado a intervir em outros setores relacionados para controlar os efeitos colaterais, ampliando ainda mais sua presença na economia. Mises afirma que esse processo pode acabar conduzindo a um sistema de controle total, semelhante ao socialismo, mesmo que a intenção inicial não fosse abolir o mercado. Segundo ele, o intervencionismo não consegue alcançar seus objetivos declarados de melhorar o funcionamento do mercado e acaba prejudicando tanto consumidores quanto produtores. Em resumo, o capítulo 3 apresenta o intervencionismo como um sistema instável que tende a gerar consequências que contradizem suas metas, resultando em uma progressiva substituição das forças de mercado pelas decisões estatais. No quarto capítulo de As 6 Lições, Ludwig von Mises discute a inflação como um fenômeno causado pela expansão da quantidade de moeda em circulação. Ele define inflação, em seu sentido original, como o aumento da oferta monetária por parte do governo, não como o simples aumento de preços, que seria uma consequência desse processo. Mises afirma que a inflação é sempre um ato deliberado do governo, geralmente por meio da emissão de moeda ou da expansão do crédito bancário. Ele explica que os governos recorrem à inflação para financiar gastos que excedem suas receitas, especialmente em momentos de crise ou para evitar o desgaste político de aumentar impostos. O autor ressalta que, no curto prazo, a inflação pode parecer vantajosa para alguns grupos, como o governo e os primeiros recebedores da nova moeda, empresas contratadas pelo Estado, por exemplo. Contudo, à medida que o dinheiro se espalha pela economia, os preços sobem e o poder de compra da população em geral diminui, prejudicando principalmente os assalariados e poupadores. Mises descreve o ciclo inflacionário como enganoso. No início, pode haver uma sensação de prosperidade, mas os efeitos de longo prazo são destrutivos. A inflação distorce os sinais do mercado, gera má alocação de recursos e pode levar à perda de confiança na moeda. Quando isso ocorre, as pessoas tentam se desfazer rapidamente do dinheiro, acelerando ainda mais a desvalorização. Ele também destaca que a inflação tende a ser progressiva. Uma vez iniciada, torna-se politicamente difícil de conter, pois os grupos beneficiados pela expansão monetária pressionam para que ela continue. Essa dinâmica pode levar à hiperinflação e colapso econômico. Em resumo, o capítulo 4 apresenta a inflação como uma política insustentável, que compromete o funcionamento da economia de mercado ao corroer a base monetária necessária para trocas racionais e eficientes. No quinto capítulo de As 6 Lições, Ludwig von Mises trata do tema do investimento externo, abordando a importância do capital estrangeiro no desenvolvimento econômico de países menos desenvolvidos. Ele começa explicando que, ao longo da história, muitas nações conseguiram acelerar seu progresso econômico ao atrair investimentos de países mais ricos que dispunham de poupança acumulada e tecnologia avançada. Mises argumenta que o capital estrangeiro é benéfico porque permite o aumento da produtividade, a modernização da infraestrutura e a criação de empregos. Esses investimentos contribuem para elevar o padrão de vida da população local, uma vez que ampliam a capacidade de produção e melhoram a eficiência econômica. Ele afirma que os países que desejam atrair investimento externo devem oferecer segurança jurídica, estabilidade política e respeito à propriedade privada. Caso contrário, os investidores se sentirão desencorajados a aplicar seus recursos, redirecionando-os para economias mais previsíveis e seguras. O autor critica políticas nacionalistas e hostis ao capital estrangeiro que veem os investimentos externos como formas de exploração ou como ameaças
à soberania nacional. Para Mises, tais atitudes afugentam o capital internacional e dificultam o desenvolvimento econômico. Além disso, ele ressalta que a repatriação dos lucros, ou seja, a transferência de parte dos ganhos das empresas estrangeiras para seus países de origem, é uma prática legítima, pois faz parte do acordo entre investidores e o país anfitrião. Tentar impedir ou limitar esse processo, segundo ele, mina a confiança e reduz o fluxo de novos investimentos. Em resumo, o capítulo 5 apresenta o investimento externo como um instrumento crucial para o progresso das nações que ainda não acumularam capital suficiente internamente, enfatizando que sua eficácia depende de um ambiente econômico aberto, estável e juridicamente seguro. No sexto e último capítulo de As Seis Lições, Ludwig von Mises discute a relação entre ideias e políticas públicas. Ele argumenta que todas as ações políticas são, em última instância, moldadas por ideias, sejam elas corretas ou equivocadas. Assim, o destino das civilizações depende do conteúdo intelectual que orienta a formulação das políticas econômicas e sociais. Mises afirma que os grandes eventos históricos e as transformações sociais não são causados por forças materiais ou inevitáveis, mas sim por ideias que ganham aceitação entre os indivíduos e grupos. Segundo ele, quando ideias equivocadas se espalham, surgem políticas destrutivas. Por outro lado, ideias corretas conduzem a sociedades mais livres e prósperas. O autor ressalta a importância da educação e do debate intelectual na formação da opinião pública. Ele considera que, para que haja progresso e liberdade, é necessário que as ideias que sustentam o livre mercado, a propriedade privada e a cooperação voluntária sejam compreendidas e defendidas. Mises também critica o desprezo pelas ideias na política contemporânea, onde muitas vezes decisões são tomadas com base em interesses de curto prazo, apelos emocionais ou pressões de grupos específicos, em vez de fundamentos teóricos sólidos. Ele defende que, sem uma base ideológica coerente, as políticas públicas tendem à inconsistência e ao fracasso. Por fim, o capítulo conclui que a batalha mais importante para o futuro da humanidade é uma batalha de ideias. Mises convoca os leitores a estudarem, debaterem e difundirem o pensamento econômico e filosófico que sustenta uma sociedade livre. Em resumo, o capítulo 6 apresenta a tese de que as ideias moldam o mundo e que apenas com boas ideias é possível construir políticas eficazes e preservar a liberdade individual. Apesar das lições de Mises e de tantos outros economistas alertarem sobre os perigos da expansão monetária e do intervencionismo, o Brasil permanece preso a um modelo estruturalmente viciado. Desde o abandono da disciplina fiscal que sustentava o Plano Real, o país adotou um regime monetário que mistura a expansão do crédito, emissão de moeda sem lastro e uso da inflação como ferramenta política disfarçada. Especialistas como Renato Amoedo, conhecido como Trezoitão, apontam que o problema do Brasil não é conjuntural, mas estrutural. Segundo Amoedo, o sistema financeiro nacional é refém de um arranjo político que utiliza o Banco Central e os grandes bancos como instrumentos de financiamento da máquina pública, sempre crescente e cada vez mais ineficiente. Ele afirma: enquanto houver incentivo para a destruição da moeda como forma de tapar buracos fiscais, não há ajuste possível. Trezoitão critica duramente as tentativas de reformas parciais, como o controle temporário de gastos, o teto de gastos e até mesmo as metas de inflação. Para ele, esses mecanismos apenas postergam o inevitável, a completa erosão da moeda e da confiança no sistema econômico. Em suas palavras, você não conserta um navio afundando com fita adesiva. A conclusão que ele oferece é dura, mas lógica. A única saída racional para o cidadão comum é o desinvestimento. A saída gradual do sistema financeiro nacional por meio da proteção patrimonial, seja via ativos internacionais, moedas fortes ou bens reais. Em sua análise, o sistema não pode ser reformado por dentro, pois os próprios atores políticos que deveriam corrigi-lo são os principais beneficiários da distorção.
Assim, encerramos este conteúdo com uma reflexão inquietante. O problema brasileiro não é falta de propostas ou de conhecimento, é excesso de interesses. E diante disso, como nos alertaram Mises e os poucos que ousam dizer a verdade, a liberdade só poderá ser conquistada fora do alcance da engrenagem que corrói nosso poder de compra e confisca, lentamente, nossa autonomia. Aqui eles criam um índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20%. Então eles te pagam 10, sei lá... E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda, exatamente, você é duplamente empobrecido.